Estamos continuando a nossa palestra Os Erros de Marx. Na primeira parte nós fizemos uma introdução geral sobre os problemas provocados pelo marxismo através do comunismo. Estudamos sobre o materialismo dialético, na primeira parte. Na segunda parte nós estudamos sobre o materialismo histórico e também a contraproposta, o historicismo deusista. E estudamos sobre as teorias sociológicas de Marx e apresentamos uma introdução à sociologia natural. São 5 pernas que tem o marxismo. A quarta são as teorias econômicas, que é o que nós vamos ver hoje. Com a falência do regime comunista, os marxistas ao redor do mundo, apegados por um sentimento de amor, né? Marx é idolatrado, as pessoas vão no túmulo de Marx na Inglaterra, fazem oração, choram, jogam flores, lavam com águas de flores, e essa coisa toda. É um culto, realmente. Então tenta-se afastar Marx do comunismo. Tenta-se dizer que comunismo e marxismo não tem nada a ver. Na verdade, não tem nenhum sentido isso, porque o Manifesto Comunista de Marx e Engels, e que teve a participação maior de Marx, já o próprio título já diz, Manifesto Comunista. Então Marx é o pai do comunismo. Ok? E uma teoria falsa, pois o marxismo é uma seita anticristã, uma teoria falsa gera um efeito, né? A causa gera um efeito. A teoria é falsa, a prática é falsa. O resultado é a destruição de todo o sistema econômico comunista, socialista, como eles dizem, e mesmo a China, a Rússia, etc., estão retornando ao único sistema econômico que realmente funciona, que é o liberalismo econômico. Ok? Então agora, nessa parte sobre as teorias econômicas de Marx, retomamos inicialmente a ideia da base e da superestrutura, que é a teoria de Marx. A teoria toda gira em relação ao trabalho e ao capital, né? É a relação trabalho-capital, ou seja, trabalhadores e capitalistas, ou seja, as massas e as elites. O objetivo de Marx é fazer uma revolução onde as massas armadas destruam as elites. Ok? Mas, para isso era necessário antes destruir a fé das massas. Era necessário destruir a fé. Por isso o materialismo histórico e o materialismo dialético. Ok? Para Marx, a sociedade é burguesia e proletariado. A sociedade burguesa é a sociedade cristã. Ok? Então Marx chamou de burguesia, e o sistema de economia livre, Marx chamou de capitalista, no sentido de captar. Capitalista no sentido de que o lucro é a cabeça, o lucro é a parte principal. Ok? Para adiantar, nós já podemos dizer que hoje, né, em 1990, ocorreu a implosão dos 35 países comunistas. Líderes foram fuzilados, enfim, acabou. E é claro, com isso, o retorno da China e da Rússia ao capitalismo, à economia livre, é a prova de que a visão, a economia socialista não funciona. Ela não gera lucro. Ela tira a liberdade das pessoas de produzir, de criar, de fazer, de lutar pelas coisas que a pessoa deseja. E com isso tira o estímulo da pessoa. O estímulo para o dar, no sentido de contribuir com o todo, e no sentido de receber, para suas necessidades privadas. Ok? Então, era capital e trabalho como se fossem inimigos. Na verdade, é necessário que haja o inventor
é necessário que haja o investidor, é necessário que haja os gerentes, os administradores, né, para criarem as máquinas e o produto que vai ser criado, e finalmente alguém para mover as máquinas. Então, se o indivíduo estudar, se preparar melhor, ele vai trabalhar hoje com alta tecnologia, tecnologia ATI, tecnologia da informática. Mas se o sujeito for mais ligado à festança, etc., então ele vai se conformar com um trabalho mais simples, entendeu? E assim, né, ele pode ser agricultor, pode ser taxista, pode ser qualquer coisa que ele queira, desde que ele não enfrente a escola, o enfado, o cansaço da escola, da universidade. Tem pessoas que, por sua própria natureza, não gostam disso. Os artistas, em geral, não gostam muito de estudar. Mas, através da indústria do entretenimento, acabam tendo um bom resultado. E uma pessoa simples fica milionária, numa sociedade livre, numa democracia, numa economia livre. Ok? Uma das ideias bastante difundida pelo marxismo, pelo comunismo em geral, é que o capitalismo ele tem dentro dele contradições que o levarão à destruição, né? Que são as leis do movimento econômico, que nós vamos ver daqui a pouco. E Marx disse que no seu estágio mais avançado, o capitalismo iria partir para a conquista de outros mercados, o imperialismo, né? E aí vê toda a questão das grandes navegações, né? O avanço da cultura europeia para o mundo. Então isso é visto como um ato de pura exploração econômica. Okay? Os europeus, né, são ladrões, né, que estão indo para a África para roubar a África, estão vindo para as Américas para assaltar as Américas, não estão levando nada. Okay? Então, na verdade, porque Marx ele não vê o homem como um ser espiritual, como um ser bidimensional. Marx vê o homem como um simples animal, ok? Como um animal selvagem lutando para sobreviver. Marx é darwinista, é evolucionista, ok? Então, na verdade, ele não viu, por exemplo, a cultura europeia, a importância da cultura europeia, da tecnologia, da filosofia, da arte. Ao se expandir para o mundo, a Europa levou com ela a cultura europeia. Então, as grandes navegações não foi apenas um imperialismo econômico, foi também uma difusão cultural, ok? E como nós temos enfatizado nessas palestras, a cultura europeia, a civilização cristã europeia é a mais elevada de todas as civilizações. Portanto, sem as grandes navegações e sem o estímulo, que o lucro é uma forma de estímulo, aquelas pessoas não se aventurariam nos mares, né? E a África seria mais subdesenvolvida do que ela é hoje. Okay? As Américas seriam mais subdesenvolvidas do que ela é hoje. Então, na verdade, sem a cultura cristã europeia, nós teríamos uma selvageria, o barbarismo, o canibalismo. Os índios brasileiros eles estavam matando e comendo os seus adversários. Okay? Então, as grandes navegações tiveram o mérito de difundir a civilização cristã, de difundir o cristianismo, de levar o amor e a verdade do Novo Testamento para outras partes do mundo. Okay? Claro que isso não se fez sem sofrimento, não se fez sem sacrifícios. Okay? Os europeus vieram e levaram ouro, prata, pedras preciosas do Brasil, mas nos legaram a sua cultura, uma cultura que eles levaram milênios para construir, com lágrimas, suor e sangue. Okay? E hoje nós temos, no Brasil, por exemplo, toda a tecnologia criada na Europa, okay? E que foi para os Estados Unidos, criado na América do Norte. A África, a Ásia, dispõe de toda essa altíssima tecnologia criada na civilização cristã europeia.
Não dá para imaginar como seria o mundo sem a civilização cristã europeia. Ok? Teríamos que imaginar um período de trevas, verdadeiramente, um período de barbarismo, ok? O Estado-nação, o sistema jurídico que protege as nações, enfim, é impossível imaginar o mundo sem a difusão cultural europeia. Então essa é uma das grandes críticas que os comunistas fazem contra a Europa, contra a civilização cristã. É um grande erro. Ok? O capitalismo gera injustiça e pobreza. É isso que diz os marxistas, os comunistas, né? Mas nós sabemos que foi o regime comunista, né, o dito socialista, que gerou a miséria, a pobreza, o genocídio e finalmente ruiu inteiro. Okay? Enquanto isso, a civilização cristã, as democracias cristãs, liberais, a economia livre cresceu e avançou e salvou da fome a China, a Rússia, ok? Com as riquezas geradas numa economia livre. Ok? Então, na verdade, o que gera a miséria e a pobreza é o comunismo. Ok? Mas não só isso, o comunismo também gera, ok, o genocídio, a ditadura, a nomenclatura, a cleptocracia. Ok? Cleptocracia, um governo de ladrões, uma nomenclatura, uma elite corrupta e assassina, escravizando uma nação inteira. Okay? Então, o capitalismo gera riqueza. É um sistema, é um conjunto de ideias que respeita a liberdade, a criatividade das pessoas. O problema é que a distribuição dessas riquezas não é feita pelo sistema econômico, mas pelo coração do homem. E como nós vimos, o ser humano não está no seu estado natural. Ocorreu uma ruptura no início da civilização humana, no início da história humana. E o homem é um ser híbrido, de bem e de mal. E a sociedade é uma projeção da natureza humana, por isso a sociedade também é híbrida. Criou sistemas de pensamentos equivocados, limitados. De tal modo que são análises parciais, equivocadas. Ok? A propriedade é um roubo, gritam os marxistas. Isto é verdade? Ora, um homem compra uma saca de trigo, planta por R$10. Planta essa saca de trigo e cultiva ela durante um ano. Depois de um ano, ele colhe 10 sacas de trigo. Ok? Essas sacas de trigo que ele produziu a mais é um roubo? O lucro é um roubo? Não. É uma propriedade justa, porque em troca dessas 9 sacas excedentes, aquele produtor trabalhou um ano inteiro da sua própria vida em troca daquelas 9 sacas. Então, a propriedade sobre essas 9 sacas de trigo não é um roubo, é um direito, é justo. Ok? Então, a propriedade, não é um direito natural. Ok? Desde que o sujeito a conquiste pelo seu trabalho, pelo estudo, pelo esforço. Os ladrões, né, é que conquistam a propriedade dos outros, ok, sem trabalho, sem estudo, sem nada. O que os comunistas fizeram no mundo todo, aonde eles chegaram, foi saquear a nação, tomar a propriedade dos outros, fuzilar os proprietários, ok, como se todos fossem bandidos e só eles fossem os santos, quando na verdade são os maiores genocidas da história da humanidade. As leis do movimento econômico de Marx. Marx, são 3 leis. Marx falou que vai atuar na sociedade. Primeiro, a lei da concentração do capital. Né? As massas trabalhadoras vão ficar cada vez mais miseráveis e uma elite cada vez mais rica. Finalmente você terá uma elite supermilionária e uma massa de escravos. É isso que aconteceu com a sociedade? Não.
Na verdade, apareceu uma escala e a classe média, né, predominou em toda a sociedade humana. Existem grupos, bolsões de miséria, e existem elites, mas o que predominou na sociedade humana é a classe média. Hoje, pessoas muito simples, de baixa renda, podem comprar um automóvel, ok? Pode comprar uma TV de plasma. Né? Existe um sistema de crédito, né, que facilitou muito, mas as riquezas não estão sendo distribuídas com justiça, com equidade, por causa do coração injusto, ganancioso do homem híbrido. O bem e o mal está dentro do homem, o egoísmo e o altruísmo. E o egoísmo tem predominado. Por isso que há pessoas morando nas ruas, por isso que há pessoas morando em favelas miseráveis, por isso há pessoas, né? Mas a perversidade e a maldade dos genocidas comunistas, inspiradas por Marx, é incomparável. Okay? Os crimes cometidos pelos comunistas nos campos de concentração superou 3 ou 4 vezes os crimes do nazismo. Okay? O próprio Hitler foi instrumento do Stalin. Stalin ajudou a fortalecer o Hitler para ele ir na frente como um navio quebra-gelos, destruir a Europa para depois o Stalin ir pousar de herói e conquistar. Okay? Segunda lei, a lei do aumento da pobreza. Os pobres ficariam cada vez mais miseráveis. E finalmente, as mudanças quantitativas se transformarão em mudanças qualitativas. Okay? Então, à medida que as massas se unem e se organizam, se armam, okay? Chegará um momento em que as mudanças da quantidade provocarão uma mudança de qualidade, ou seja, o sistema capitalista acabará destruído e surgirá então o socialismo, a ditadura do proletariado, que nunca existiu em lugar nenhum. O proletariado nunca mandou em nada. O proletariado foi escravizado abaixo da condição de um operário. Okay? Então, curiosamente, a lei da concentração do capital, a lei do aumento da pobreza e a lei das mudanças quantitativas que levam a uma mudança qualitativa aconteceram precisamente no mundo comunista. Nos 35 países comunistas do mundo surgiu a nomenclatura, a concentração do capital, surgiu a cleptocracia, ok? Aumentou a pobreza, a população passou a viver na miséria absoluta como é na China hoje. Você tem em Pequim um modelo, uma vitrine para o mundo, mas no interior da China a fome e a miséria predominam absoluto. Você tem Hong Kong, que é um bolsão de prosperidade, numa China falida. Porque Hong Kong ficou independente até recentemente. Ficou com uma economia livre. Okay? Por isso prosperou mais do que o resto da China inteira. Okay? E finalmente as mudanças quantitativas, o aumento da miséria nos países comunistas levou as massas esfomeadas a invadir as sedes dos partidos comunistas e tirar os caras no tapa. Okay? Então aconteceu as 3 leis que Marx previu que aconteceria na civilização cristã, na chamada sociedade capitalista, aconteceu precisamente lá, nos países comunistas, e acabou implodindo. Okay? Mas o espírito perverso, o espírito desonesto, okay, não desapareceu. O marxismo é uma seita anticristã, ela é ocultista e satanista. Então, a maldade, né, o lado mal da natureza humana, sob o marxismo, ele é estimulado e atinge a perfeição, ok? E chega a um nível de Stalin, de matar 35 milhões de seus próprios compatriotas. Então, a natureza má do homem é estimulada até a perfeição com o marxismo. Enquanto o cristianismo estimula a natureza, o lado bom da natureza humana, ok? Abranda a agressividade, abranda a imoralidade, abranda a ganância, ok? É por isso que nos países
protestantes, né, segundo, como bem provou Max Weber no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o estilo de vida simples do protestantismo levou a poupança, a investimentos maiores, e todas as nações prósperas do mundo hoje são nações protestantes, nem católicas. Porque o católico ainda tem, em sua maioria, não pratica o cristianismo, leva uma vida normal, só professa a fé católica com a boca. Oi? O objetivo da teoria econômica de Marx não era fazer uma análise imparcial da economia, como outros economistas fizeram, okay? Como fez o próprio Max Weber no livro Economia e Sociedade. Okay? O objetivo de Marx é, como nós dissemos aqui ao longo dessas palestras, era a destruição da civilização cristã. Marx foi um sujeito revoltado. Ele queria ser rico, queria ser um burguês. Vivia com roupas de burguês. Né? Nesse livro aqui você tem imagens do Marx como um burguês. Okay? Vestido como... Casou com Jenny Westphalen, uma filha de um rico industrial. Né? Aqui Helena Demuth, a empregada que Marx violentou e teve um filho com ela. Marx vivia como um burguês, mas ele não queria trabalhar. Marx vivia só escrevendo. Okay? Foi expulso de vários países e foi acolhido na Inglaterra, que ele mais odiava. A Inglaterra lhe deu todo o apoio. Okay? Então o objetivo não era de maneira nenhuma estudar a economia. Okay? Ele não foi o primeiro a analisar a economia livre. Antes dele, Adam Smith, outros pensadores europeus já haviam estudado o mercado livre, o sistema liberal de produção, sobre teoria de valor e coisas semelhantes. E Marx se apoiou nessas teorias desses pensadores, como Adam Smith, David Ricardo, para construir a sua contraproposta, né, às avessas. O objetivo, portanto, era a destruição total. Marx utilizou o exemplo do ovo para demonstrar o materialismo dialético, a lei da unidade e luta dos contrários, a lei da negação e a lei da negação da negação. Então ele diz que o ovo, a casca oprime o embrião, e o embrião se esforça para se desenvolver, e as mudanças quantitativas provocarão uma mudança qualitativa. O pintainho, finalmente, que é o trabalhador, a classe trabalhadora, quebra a casca do ovo, que é a elite opressora, os capitalistas, e o resultado é algo novo, que é o pintainho, que não é nem a casca nem o embrião. Okay? Então Marx usou o exemplo do ovo no materialismo dialético e aplicou na sociedade. É o mesmo exemplo. Okay? Então, na verdade, Marx ele queria mesmo era destruir o sistema capitalista. Alguns filhos de Marx morreram de fome. Morreram por falta de assistência mesmo. Então Marx era um sujeito extremamente revoltado. Okay? E era um cristão. Marx fazia poesias para Jesus Cristo. Okay? Marx sofreu uma contraconversão quando ele conheceu um sujeito chamado Moses Rez, um terrível ateísta que destruiu a fé do Marx. Tudo isso está estudado nesse livro, A Natureza Mística do Marxismo. Okay? Então, o objetivo era a destruição, mas Marx, para fazer a revolução sanguinária, ele precisava antes destruir a fé. E foi aí então que ele elaborou o materialismo dialético, o materialismo histórico, para provar que o capitalismo estava destinado à sua autodestruição. Okay? Não foi isso que aconteceu. Ok? Enfim, essa é a teoria. Basicamente são as teorias econômicas de Marx. Né? Marx criticou o capitalismo e disse que ele se autodestruiria. Mas muitas vezes Marx teceu em sua obra. O Capital são 3 volumes que tem 2.500 páginas. Marx publicou um em vida. Os outros 2 foram publicados pelo Engels. Mas Marx elogiou muitas vezes o vigor, a pujança do sistema econômico livre,
que ele chamou de capitalismo, no sentido de denegrir, né, e defendendo a ditadura do proletariado, a implantação do comunismo. Então, ele é mesmo um criminoso teórico responsável pela destruição de mais de 150 milhões de vidas. Ok? Essa é uma dívida que o Marx é quem tem que pagar. A contraproposta para a teoria econômica marxista, que é uma grande mentira, naturalmente ela vem da ciência deusista. Ok? Dentro da sociologia natural, ok, você tem diversas partes. Então você tem uma pedagogia, você tem uma economia, você tem uma teoria política, ok? Você tem uma teoria da arte, uma teoria do direito. Dentro da sociologia natural, esses elementos são elementos da sociedade. Então, dentro da sociologia natural, você tem a teoria econômica deusista, ok? Que nós chamamos de etoeconomia, ok? Ethos no sentido de valores, ok? Uma economia baseada em valores, uma economia ética, ok? Na verdade, do ponto de vista da produção de riqueza, do estímulo ao progresso tecnológico, etc., o sistema livre de economia livre é perfeito. O que é preciso não é uma revolução sanguinária, uma revolução no sistema social. É necessário uma revolução no homem. É necessário mudar o coração do homem. É necessário mudar a mente do homem. E isso, por causa da natureza híbrida, bem e mal do homem, não pode ser feito pela ciência, nem pela ciência natural, nem pela ciência social. E isto é algo que só pode ser feito pela religião. E não é magia. É a religião cristã, a religião da Bíblia, que determina, que demonstra que houve a ruptura e explica então de onde vem o conflito intrapsíquico, de onde vem essa natureza, não é, conflitada, dividida do homem, ok? Sem considerar a ruptura original e a natureza híbrida, não se chegará a conclusão nenhuma. Então, a boa parte do que se escreveu sobre a humanidade está equivocado. Ok? Então, a etoeconomia, eu diria que ela tem três partes. Ok? A primeira parte é o capitalismo natural. A segunda parte é a onda contínua, teoria da onda contínua. E a terceira parte é a teoria do valor-alegria. Ok? Marx falava no valor trabalho, porque para ele o trabalho era Deus. Então o homem valia o que trabalhava. Então o marxismo dizia de cada um segundo sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade, isso é mito. Okay? As pessoas mesmo trabalhando muito viviam morrendo de fome. Okay? Então a teoria do valor de uso, desenvolvida por David Ricardo, a teoria do valor de troca, que Marx analisou como sendo a força de trabalho do indivíduo, vendida para o capitalista, ok? E essa relação de troca é a base da teoria do valor de Marx. Muito bem. Então, capitalismo natural. Por que capitalismo natural? Porque o ser humano, ele tem em sua natureza três desejos essenciais inatos. O desejo de educação, ok? O desejo de família, de ter uma linhagem, uma descendência, e o desejo de prosperidade, ok? Então, para que o homem seja feliz, ele precisa exercer sua criatividade em qualquer campo, em qualquer ofício que ele escolher. Então, o desejo de prosperidade inato no ser humano é como o senso de dever, o senso de ordem, o senso de justiça. São inatos. Nós estudamos já sobre a natureza humana inata. E, portanto, o desejo de prosperidade é o que gera o progresso. Okay? Isso não é uma ganância desmedida. Seria natural o homem desejar prosperar pelo trabalho, pelo estudo,
e adquirir as coisas que ele necessita, que a sua família necessita. Então, é do desejo inato de prosperidade que brota, não é, o progresso social, econômico e etc. Então, o capitalismo, que é o nome que Marx deu, mas é um nome infeliz, na verdade é o liberalismo econômico, como defendia o Adam Smith, como defendeu o Max Weber, não é? O Van Mises, os grandes economistas e pensadores da economia. Ok? Sem o desejo inato de prosperidade não haveria progresso. Aí sim, a sociedade humana seria uma sociedade como uma sociedade animal. Não tem progresso. Os animais não têm criatividade suficiente para sair das cavernas, das tocas. As abelhas fazem mel há milhões de anos da mesma maneira. Então não há progresso entre os animais, nas sociedades animais, mas ali há uma organização social que eles chamam de biosociais. E distingue da sociedade humana dizendo que a sociedade humana é uma sociedade biosociocultural. Na verdade, a sociedade humana é uma sociedade natural. Okay? E naturalmente é bidimensional. Okay? E ela, devido à ruptura primeva, à queda do homem, né, ela é uma sociedade híbrida. Criou-se uma cultura híbrida e uma sociedade híbrida. Por isso, existe prosperidade por um lado e injustiça por outro. Por isso há pobres e ricos, há bons e maus. Okay? Por causa da natureza híbrida. Sem o desejo inato de prosperidade não haveria progresso. Por isso o capitalismo, que respeita a liberdade e a criatividade dos indivíduos, gera riqueza. Porque cada indivíduo trabalhando, como o Adam Smith dizia, é como se uma mão invisível equilibrasse o mercado. O desejo das pessoas é o que estabelece o valor, a utilidade das coisas, ok? Então, o desejo, outro desejo inato em todo ser humano é o desejo de servir ao outro, é o desejo de dar, né? E o desejo de receber. Então, as pessoas têm necessidades privadas, pessoais, mas elas também se sentem felizes quando praticam um ato de bondade. Elas têm um sentimento de autorrealização, de plenitude. Fazer o bem hoje está provado cientificamente, fazer o bem melhora a saúde psíquica, emocional e física das pessoas. Okay? Isso é objeto de estudo da ciência contemporânea. Okay? A prática da bondade faz bem à saúde física. Okay? Então, você vê normalmente indivíduos que não têm nada, dividindo o pouco que têm. E você vê pessoas que se tornaram milionárias e, satisfeitas as suas necessidades elementares, ela começa a sentir a necessidade de participar, de contribuir com a sociedade. Então você tem aí a Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna, etc. E uma série de outras fundações ao redor do mundo, de artistas milionários que decidiram, e também empresários milionários, que decidiram criar a fundação. Está aí a Fundação Bradesco, um grupo privado, um banco privado, que criou um sistema de educação maravilhoso, espalhado pelo Brasil inteiro. Está aí o SESI, o Serviço Social da Indústria, está aí o SESC, o Serviço Social do Comércio. São iniciativas dos empresários, okay? Que não são os ladrões criminosos que Marx disse. Eles são criativos, são empreendedores, ok? E por isso, porque eles têm a capacidade de criar e de empreender e têm o dom para fazer o toque de Midas, aonde toca aquilo prospera, como o Silvio Santos, por exemplo, não é porque é ladrão, na verdade ele tem esse dom, esse talento para a indústria, para o comércio. E por isso, como nem todos têm esse dom, aqueles que têm deveriam ajudar os que não têm. Porque deveria haver mais justiça social, mais distribuição de riqueza. Okay? O PT fala muito em distribuição de riqueza,
Lula, Dilma, fala muito em distribuição de riqueza. No entanto, a Mega Sena para que serve? Para concentrar a riqueza. Ok? A Mega Sena dá ao indivíduo só 70 milhões, 50 milhões, 100 milhões, ok? E concentra a riqueza, quando poderia muito bem distribuir a riqueza. A Mega Sena poderia ser um meio de distribuição de riqueza, se esses indivíduos estivessem verdadeiramente interessados em distribuir riquezas, ok? Então, qual é a causa da falência na economia comunista? Por que faliu? Porque desprezou o papel central do homem, ok? Centralizou tudo numa burocracia estatal incompetente e negou o sentimento humano, o desejo de dar e o desejo de receber, a busca pela alegria, que é a principal motivação do coração humano, ok? E por conta disso, faliu. Por outro lado, o que aconteceu com a economia livre? Ok? Na economia livre foram desenvolvidas leis trabalhistas, férias remuneradas, ok? Licença maternidade, paternidade. Leis pelo mundo inteiro foram estabelecidas leis mais justas, um Ministério do Trabalho para defender o trabalhador, ok? Então surgiu a classe média, se expandiu, ok? E predomina em toda a terra, ok? Surgiu também o empreendedorismo livre. Qualquer indivíduo, o SENAC, por exemplo, é um órgão que visa dar apoio aos empreendedores, aqueles trabalhadores que decidem ser empresários. Não há crime nenhum em querer investir num empreendimento e em querer ser um próspero proprietário de uma loja ou coisa assim. Isso não é crime, isso é natural. E também o sistema de ações, ok? Agora você vê, a Petrobras, por exemplo, era uma empresa poderosa, a quarta maior do mundo, honra e orgulho para o Brasil, e hoje virou uma vergonha internacional, mas a Petrobras e muitas outras, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, a Microsoft do Bill Gates, são empresas movidas por ações. Então são empresas que têm milhões de proprietários. O sistema de ações distribuiu a riqueza, socializou a riqueza. É muito difícil hoje uma grande empresa que tem um proprietário. São milhões de proprietários que participam do lucro dessas empresas. Okay? Então, na verdade, a economia livre, que é o único sistema econômico natural que está de acordo com o desejo inato de prosperidade e o desejo inato de liberdade do ser humano, é o sistema que Marx chamou de capitalismo. A economia livre, economia de livre mercado. Max Weber foi um dos primeiros críticos de Marx, que analisou no seu livro Economia e Sociedade a teoria de Marx em detalhes, okay? E mostrou os seus equívocos, okay? Já na época, ok? Van Mises posteriormente, né, repetiu e demonstrou as ideias de Adam Smith, que o mercado deve ficar livre, ok? O valor é estabelecido pela oferta, pela procura, pelo desejo do ser humano. As coisas têm mais valor dependendo da quantidade de alegria que ela gera para o ser humano. E é daí que vem a teoria do valor-alegria, que é a teoria do valor da ciência deusista, ok? Da etoeconomia, ok? Do deusismo científico. Ok? O lucro, nós já dissemos, é justo e é imprescindível. Sem um excedente não há progresso. Ok? Estaríamos todos estagnados. Ok? Agora, a estatização é um roubo. Por que a estatização é um roubo? Porque o governo, ele cobra impostos para investir em áreas não lucrativas, como a infraestrutura, esgotos, essas coisas. Ok? O governo não pega o imposto da população
para se transformar ele próprio em empresário com o dinheiro público. Okay? Então, quando o governo retira uma taxa de 40% de imposto, 37% da população que trabalha 5 meses, no caso do Brasil, para pagar imposto, e o governo pega esse dinheiro público, em vez de investir na saúde, em áreas essenciais, o governo vai criar empresas, e ele próprio vira um grande capitalista. E o que é pior, transforma essas empresas em bolsões de emprego e finalmente saqueia as empresas. Então, o lucro é justo, ok? E é imprescindível, mas a estatização é um roubo. Antes, quando o sistema de comunicações era estatizado, era estatal, você para comprar uma linha de telefone fixo, você passava 3, 4, 5 anos. E era quase impossível, era 10, 15 mil reais uma linha de telefone. Ok? Quando o sistema de telefonia foi privatizado, passou para a administração privada, hoje o Brasil tem 204 milhões de pessoas e tem um número 50% maior de pessoas que têm telefones celulares, que era um objeto de milionários, só pessoas riquíssimas que podiam ter um celular, aqueles tijolões antigos. Okay? Então, a administração livre, sem a interferência estatal, é realmente aquela mão invisível. É o desejo do homem que estabelece o valor das coisas. Okay? Pode ser uma fruta linda, mas se eu não gosto daquela fruta, para mim ela não tem valor. Okay? Então, a teoria do valor trabalho, né, que é baseada na teoria da utilidade, o valor de uma coisa está na sua utilidade? Não. O valor de uma coisa está na quantidade de alegria que ela gera para o coração do homem. Essa é a teoria do valor alegria, né, a teoria do valor da economia, da teoria econômica do deusismo. Okay? Não é o valor trabalho, ok? Nós já comentamos antes que você tem 2 indivíduos vão na floresta e traz um tronco, arranca um tronco e traz para casa. Um deles esculpe no tronco uma imagem de um santo, por exemplo, de Maria, e leva para vender. E o outro pegou um tronco e com um machado trabalhou 5, 6 dias, transformou o tronco em pó. Né? Então, se fosse o trabalho, a força física, o que confere valor a uma coisa, aquele pó de madeira que aquele cara produziu valia muito coisa. No entanto, aquilo não vale nada, embora ali tenha trabalho cristalizado, como Marx dizia. Mas o sujeito que com criatividade talhou aquele santo, vendeu por um valor muito maior. Então, teoria do valor trabalho, não existe isso. Okay? O que confere valor a algo é a quantidade de alegria que aquele algo produz para a pessoa que quer comprá-lo. Okay? Tem coisas que as pessoas não querem por dinheiro nenhum. Okay? Porque aquilo só aborrece. Tem músicas, por exemplo, que o sujeito não compra nem se fosse obrigado. Okay? Porque aquilo para ele não vale nada. Okay? Então, a teoria do valor, a alegria, é a verdadeira teoria do valor. Ela é a teoria da economia deusista, da teoria econômica do deusismo. O universo, a finalidade da criação do universo, para que tanta beleza? Para que tanto perfume? Para que tanto sabor? Ok? Se não é para a felicidade de quem possa entender. Então o universo sem homem é um museu sem visitas. Mesmo que seja a Mona Lisa, não vale nada. Ok? Então é o homem o centro, é o homem o determinante, o referencial de valor. Okay? É por isso que, como a Terra é o único planeta que possui o homem, a Terra é também centro. É um centro axiológico, é um centro de valor. O Sol é o centro espacial, físico, e a Terra é o centro axiológico, é o centro de valor do sistema solar. Por isso nós vivemos em um sistema bicêntrico. E a Terra é o sujeito, o Sol está na posição de objeto. O ser humano, portanto, a finalidade de tudo o que os homens fazem é buscando a felicidade. Mesmo um criminoso, ele está, na verdade, ele quer roubar para poder comprar a felicidade. Okay? Mesmo um Hitler, okay? Um Bin Laden,
Um terrorista, ele faz aquela maldade buscando a própria felicidade, com um egoísmo extremo, satânico. Okay? Então o ser humano tem o propósito da vida do homem é a busca da alegria. E ele se torna plenamente feliz quando ele realiza os seus 3 desejos essenciais: educação, família e prosperidade. Ele se torna mais feliz quando ele realiza os seus desejos espirituais. São 5 desejos. O desejo de plena verdade, plena experiência, plena saúde, eterna juventude e vida eterna. Esses 5 desejos são desejos espirituais. São reais no plano espiritual do homem. Mas o sujeito, mesmo estando aqui na Terra, ele pode cultivar essa esperança, ok? Praticando o cristianismo, ele pode cultivar a esperança de ter saúde plena, de ter vida eterna, e isso aumenta a sua qualidade de vida, aumenta a sua quantidade de felicidade. Ok? E existem as necessidades físicas: nutrição, proteção, repouso e reprodução. Marx negou completamente a natureza humana, negou completamente a dimensão espiritual, negou Deus, negou todo o valor do ser humano como filho de Deus e transformou o homem num mero macaco, num mero animal. Por isso eles dizem que foi o trabalho que transformou o macaco em homem. Ok? E por isso Marx ele nivelou o homem com os animais, reduziu quase a zero o valor do ser humano. É por isso que eles matam as pessoas como se estivesse esmagando um pedaço de barro. Ok? Não tem sentimentos, não tem amor, não tem verdade. Ok? Quem gera a riqueza? A força física ou a força mental? Né? Os computadores reduziram o trabalho enfadonho e perigoso da humanidade em pelo menos 60%. Okay? E isso é feito pela mente. Okay? É a criatividade a principal fonte de riqueza. Okay? Então, não é a força física. A força física tem que ser direcionada pela inteligência, pela criatividade. Okay? É diferente do que o Marx falava. O capitalismo produz riqueza, ok? Está provado, historicamente provado. Mas a distribuição da riqueza ainda é muito injusta, porque depende da natureza humana, depende do coração do homem, depende de fazer uma revolução no coração do homem, tirando ele do egoísmo para o altruísmo, da maldade para a bondade, da ignorância para a verdade. Esse é o tipo de revolução espiritual que a humanidade necessita hoje, uma revolução baseada no amor e na verdade. Okay? Precisamos trocar essa cultura de guerra e essa cultura egoísta por uma cultura altruísta, por uma cultura de paz. Em vez de enaltecer Napoleão como um grande homem, é preciso dizer que ele foi só um criminoso, violento. Okay? A cultura da paz, a raiz da cultura da paz é a cultura do amor, a cultura do coração. Okay? Então, até mesmo os comunistas já perceberam a importância do cristianismo. A natureza humana híbrida, não é? O bem e o mal estão dentro do homem, mas ao longo de toda a história o homem lutou para vencer o mal. E ele projeta isso na ficção, nos romances, nas novelas, sempre a luta do bem contra o mal e no final o bem vence. Isto é muito um claro sinal de Deus de que o mal será vencido, extirpado da terra, como está profetizado no Apocalipse. Deus habitará com os homens na terra e haverá paz e haverá felicidade. Então, a natureza má, essa natureza híbrida do ser humano, ela será superada, será suplantada. E a sociedade que vai brotar daí não é a sociedade comunista, mas é uma sociedade pós-capitalista, no sentido de uma sociedade pós-injustiça, ok?
Hoje nós vivemos numa sociedade injusta, mas já vemos os sinais de uma sociedade mutualista, de mais cooperação e fraternidade. Mas esse modelo de sociedade, ele é o modelo anterior ao surgimento do familismo científico, que é o modelo de sociedade decorrente da prática do deusismo, da ciência deusista. Hoje as pessoas estão praticando a ciência ateísta e o que você vê no mundo é o que você não lhe agrada. Okay? Então, quando houver uma nova verdade, uma visão mais profunda do cristianismo e uma ciência deusista, você pode ter esperança realmente de um mundo, de uma sociedade mais justa. Okay? Isso não se faz por revolução, isso se faz com reformas baseadas no amor, na verdade, no conhecimento, no esforço, no trabalho. Os comunistas são dinossauros, okay? São indivíduos perversos, uma mentalidade gananciosa, traiçoeira, mentirosa. Okay? Essa maldade, os próprios comunistas precisam abandonar isto. Okay? Recentemente eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso e perguntaram para ele: o que você pensa do juiz Sérgio Moro? E ele disse: ele é um herói. Então eis um exemplo de um comunista que percebeu o erro, okay? E está tentando corrigir. Okay? Isso é o que todo comunista deveria fazer. E deveria naturalmente se acercar da verdade, do amor, se acercar de Deus. Na verdade somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Ok? Então, o florescimento da ciência deusista em toda a Terra, ok? Livros como A Ciência Descobre Deus, livros como Fomos Planejados, do físico Marcos Eberlin, livros como Deus e a Nova Física, do físico Paul Davies, enfim, há uma literatura maravilhosa, há uma ciência maravilhosa, a sintonia fina, o princípio cosmológico antrópico, são teorias da nova ciência que simplesmente suplantaram de vez o ateísmo. Okay? A teoria do design inteligente, a teoria da complexidade irredutível, enfim, Deus está de volta. Por isso, a ciência tenderá para se transformar, se tornar deusista, verdadeira, uma ciência verdadeira, que ao ser praticada produz frutos benfazejos para a felicidade da humanidade. Ok? Então, as desigualdades são naturais. Ok? Tem pessoas que não gostam de trabalhar em escritório, elas querem surfar. Ok? Então, elas não querem ser iguais. Ok? Elas são diferentes, cada ser humano tem um caráter individual. Ok? Então as pessoas têm gostos diferentes. Elas não têm que ser padronizadas como o Mao Tse Tung queria, todo mundo vestido de cinza, todo mundo marchando em fila como autômatos. Okay? Então as desigualdades, como dizia o Rui Barbosa, né? A igualdade é uma forma de injustiça, pois ela quer dar a todos o mesmo, como se todos se equivalessem. Rui Barbosa observou que a desigualdade é natural. Até as pessoas, uma é branca, outra é negra, outra é amarela, outra é índio, tem um cabelo assim, um cabelo assado. As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, têm talentos diferentes, para artes diferentes, esportes diferentes. Não adianta meia dúzia de cretinos, criminosos e ateus tentar pegar uma nação como o Brasil, com 204 milhões de habitantes, uma nação linda, uma nação próspera, formada pela miscigenação étnica e cultural de todos os povos da terra, e agora aparece meia dúzia de cretinos, liderado por um sujeito imbecil e analfabeto, querer padronizar o país inteiro e colocar tudo seguindo o padrão dele. Isso é satanismo. Okay? Nós precisamos, como uma nação cristã, dizer não. Okay? Lutar duramente para preservar nossa cultura, nossas tradições, nossa fé, nossa liberdade. Meu amigo, aqui terminamos a quarta parte desse estudo sobre os erros teóricos de Marx. Próximo
E o último tópico será sobre as teorias políticas de Marx. Que Deus nos ampare e até a próxima.